Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, é bom ter vocês aqui. Recentemente eu fiz um vídeo analisando um canal que está aí no YouTube, se passando por adventista, analisando a fé adventista, mas na realidade é uma grande mentira, não é um adventista, na realidade vem de um outro ramo, como já apresentei aqui no canal, fazendo uma análise, na verdade, de um outro vídeo do pastor Michelson Borges, onde ele mostra claramente tratar-se de um canal de um reformista, tá certo? Um movimento que saiu da igreja adventista, é uma outra denominação, mas ele se passa por adventista para chamar a atenção dos irmãos. E aí vários irmãos do movimento de reforma entraram no canal e teceram comentários do tipo: isso não é verdade, você não está sendo honesto, não está sendo verdadeiro, esse canal não tem nada a ver com o movimento de reforma. Eu vou mostrar para vocês que sim, tá? Fica com a gente até o final e eu vou provar para vocês que esse canal, na verdade, é de reformistas, sim. Bom, meus queridos, eu quero dizer para vocês que assim, eu tenho uma história com o movimento de reforma que não se inicia agora. Eu não sou nenhum inocente em relação ao movimento de reforma, não sou uma pessoa ignorante em relação ao movimento de reforma, eu não sou alguém que desconhece o movimento de reforma, eu não sou alguém que é mais um pastor que está falando do movimento, mas nem sabe do que se trata, tá? Eu conheço e conheço bem o movimento de reforma. Meu pai foi reformista, eu conheço a história do movimento de reforma e já estou até pensando em fazer um vídeo aqui contando a história completa do movimento de reforma, tendo como base, por exemplo, o Livro do Pecado. Todo reformista que está me assistindo agora sabe do que eu estou falando. O Livro do Pecado, que é um livro bem conhecido no movimento de reforma. Eu estou pensando em falar sobre os pioneiros do movimento de reforma, não é? Falar sobre o Protocolo de Friedenthal, de 1919, contar um pouquinho, quem sabe, sobre Henry Spunk Nobel, Dweschler, os fundadores do movimento de reforma que durante a Segunda Guerra Mundial se tornaram nazistas, outro morreu cuidando de um bar, o outro enlouqueceu. Eu posso falar um pouco sobre o cisma em 1951 com Dmitry Nikolic, eu posso falar sobre a SMI, não é? O movimento de reforma internacional e por que esses dois movimentos se separaram, porque a reforma começou e se separou. Posso falar dos diversos outros movimentos que surgiram dentro do movimento de reforma, porque logo nos primeiros anos era com tanta briga que foi se dividindo. Posso falar do presidente do movimento de reforma, que esteve em adultério por cerca de 15 anos, se não me falha a memória, com a sua nora. Então, eu tenho um conhecimento do movimento de reforma que não é de agora. Eu já tive encontros com reformistas, eu já tive estudos com irmãos reformistas. Só que eu nunca tive aqui no canal a ideia de ficar trazendo ataques por ataques. Assim, vou fazer um ataque à denominação A ou B. Esse não é o perfil do meu canal. Eu posso eventualmente trazer um pouco da história para que você conheça, tá? Você que me acompanha aqui conheça. Mas particularmente, eu considero não muito proveitoso esse tipo de vídeo. Eu já tive, como eu falei, vários estudos com o movimento de reforma. Por exemplo, eu fiz estudos sobre carne como prova de comunhão, como eu falei no vídeo anterior. Eu escrevi artigos de mais de 100 páginas refutando ideias e a gente trocava ali no grupo que nós tínhamos. Era um grupo organizado e foi assim durante uns 3 meses em um grupo, e falamos sobre carne como prova de comunhão, falamos sobre divórcio e novo casamento, falamos sobre vestuário, falamos sobre o quarto anjo, como eles chamam, né? O anjo de Apocalipse 18. 144 mil, se é simbólico, literal. Eu tenho conhecimento do movimento de reforma profundo. Eu conheço o movimento de reforma. E eu não conheço o movimento de reforma de ouvir falar. Eu já conversei com os grandes apologetas, vamos dizer assim, dentro do movimento de reforma. Nós já discutimos com as pessoas, as cabeças pensantes dentro do movimento de reforma. Então eu não falo de uma coisa que eu não sei. Quando você vai conversar com alguém que é do movimento de reforma, você sabe o modus operandi deles.
eu sei exatamente qual a linha de pensamento, os argumentos que são utilizados, os textos do Espírito e Profecia que eles usam, a forma como eles argumentam. Então eu conheço exatamente a forma de pensar, a forma de agir deles. Quando eu disse que o canal Decifrando o Adventismo pertence a um reformista, e eu frisei bem no meu vídeo anterior, eu quero deixar claro aqui para os irmãos reformistas que me acompanham e que assistem, eu deixei muito claro, e eu quero frisar aqui novamente, que este canal não representa o movimento de reforma. Apesar de termos as nossas diferenças, apesar de eu conhecer bastante a história do movimento de reforma, eu sei que este canal não representa o movimento. Então, nós temos nossas diferenças, nós temos as nossas... mas eu não gosto de ficar tratando disso. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Se nós formos analisar a questão de comportamento, nós vamos ter ataques de ambos os lados. Eu posso chegar e mostrar os problemas na liderança do movimento de reforma desde o seu início, eu posso mostrar os problemas que eles enfrentaram, as brigas que houve no passado, eu posso falar sobre as divisões que existiram, eu posso contar, eu tenho cartas originais daquela época, eu tenho documentos em alemão, original, vamos dizer assim, das tretas, né, como os jovens gostam de falar, que aconteceram lá dentro. Só que, quando eu falo disso, eu estou falando de aspectos pessoais. Aí, um reformista vai dizer, mas eu também na igreja adventista teve um pastor que fez isso, teve um outro pastor que aconteceu isso, e teve um adultério desse, teve... Então, para mim, é pouco frutífero ficar falando desses aspectos. Por isso que quando eu converso com reformistas, ou quando eu conversava, porque hoje eu procuro não discutir mais, mas quando eu estudava com reformistas, eu procurava me ater aos aspectos doutrinários. Então nós estudávamos, eu tentava evitar com que os nossos estudos fossem para o âmbito do lado pessoal. Porque ele fez isso, porque o pastor tal fez aquilo. Eu conheço a história, eu sei como eles começaram, eu sei de todos os problemas que enfrentaram, e tá lá o livro do pecado para contar tudo. E não foi escrito por um adventista, foi escrito por um presidente do movimento de reforma, contando todos os bastidores, vamos dizer assim, os podres que aconteceram dentro do movimento. Mas se você quiser entender que na igreja adventista teve problemas também, teve pessoas... Teve, porque nós estamos falando de seres humanos. Agora, a questão que a gente vai avaliar aqui é, dentro do movimento de reforma e dentro do movimento adventista, vamos analisar, vamos esquecer aspectos pessoais, erros cometidos por líderes, e vamos analisar doutrinariamente, pronto, aí fica fácil. Se a gente analisa doutrinariamente, o movimento de reforma não se sustenta, tá? E eu falo isso porque já estudei com vários desses e tive o privilégio de, ao longo desses 3 meses de estudo, mais de 9 reformistas, se não me falha a memória, 12 reformistas, desses que participaram dos estudos, se tornaram adventistas. E no grupo havia mais de 60 irmãos adventistas leigos. Tinha eu, o pastor Ângelo e o pastor Benildo Gabriel, nós 3, como pastores adventistas, e uns 20 a 30 entre pastores e obreiros do movimento de reforma. E eu me lembro bem que ao final desses nossos estudos, em torno de, se não me falha a memória, foram 12 reformistas, dos quais eu batizei, acredito que uns 8. E da igreja adventista não saiu nenhum. Então, assim, doutrinariamente, eu não tenho dúvidas de que a igreja adventista é a igreja que sustenta a verdade. E eu entendo que no movimento de reforma há pessoas sinceras, há pessoas honestas, tenho amigos ali dentro, e o vídeo que eu fiz não foi para falar da igreja da reforma e nem dizer esse aqui é um site reformista da igreja, tampouco o pastor Michelson o fez. Nós apenas apontamos que a mente por detrás daquele site, deste canal, é de um reformista, e não se discute isso. Eu vou mostrar para vocês, eu conheço a forma de lidar dos reformistas, e eu posso afirmar com 100%, não é com 99%, com 100% de certeza, este canal é de uma pessoa que é do movimento de reforma. Ponto, isso aqui não se discute. Eu posso sentar com qualquer reformista, qualquer um. É porque, assim, eu não posso apresentar, além das provas que eu vou apresentar aqui, que são do próprio canal, eu não posso apresentar as outras que eu tenho porque são particulares. E me foi solicitado que não expusesse. Então eu não vou fazê-lo. Mas eu tenho provas suficientes
de que este canal, ele pertence sim a um reformista, ok? Então, ele talvez não represente o movimento de reforma, porque eu sei que a igreja do movimento de reforma, ela não se presta a esse trabalho de fazer esse tipo de situação, assim como a igreja adventista oficialmente também não faz. O meu canal, por exemplo, não é um canal oficial da igreja adventista, é um canal de um pastor adventista, ok? Então, do mesmo jeito, esse canal Decifrando o Adventismo, que é um canal que propaga mentiras acerca da nossa igreja e ataques e etc., ele é de um indivíduo que está no movimento de reforma, é do movimento de reforma, e que sim tem seus alinhamentos com outros canais como estes que eu falei, para que possamos, no vídeo anterior, para que possamos, ICACP, etc. Tá? Então, isso aqui eu tenho provas. Eu não vou apresentar, como falei, as provas mais particulares que eu tenho. Mas vamos lá. Eu quero apresentar aqui para vocês, se você acompanhar aqui na tela, eu vou colocar aqui do lado e vou subindo aqui para que vocês possam ver. Muito bem, está aqui aberto no canal. Está aberto aqui no canal Decifrando o Adventismo, tá? Decifrando o Adventismo. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui ainda Pronto, aumentei aqui a tela para ficar melhor, tá? Decifrando o Adventismo. Nós vamos fazer o seguinte, neste canal aqui, nós vamos aqui em mais antigo. Vamos clicar aqui nos vídeos mais antigos. O primeiro vídeo do canal, Adventistas do Sétimo Dia, e Movimento de Reforma. O primeiro vídeo do canal é sobre Adventistas do Sétimo Dia e Movimento de Reforma. E claro, sempre dando aquela ponderada para o lado do movimento de reforma em detrimento da igreja adventista, certo? Aí você vem aqui no quarto vídeo do canal, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Adventistas do Sétimo Dia e Movimento de Reforma, o que eles falam sobre o consumo da carne. Se existe um grupo que tem uma sina com este assunto, é Movimento de Reforma, assunto da carne. Eu até disse que ia fazer um vídeo aqui no canal sobre esse tema. Aí você tem aqui, e aqui para mim foi a chave. Olha, os 7 períodos da alimentação do povo de Deus. Esse vídeo aqui, os 7 períodos da alimentação do povo de Deus, é estritamente reformista. Estritamente reformista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui agora no Google e vou colocar aqui os 7. Eu nem pesquisei antes, mas eu vou colocar aqui os 7 períodos. Deixa eu botar exatamente como está aqui. Da alimentação do povo de Deus. Da alimentação do povo de Deus. Aparece aqui. Olha só, gente, que coisa incrível. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Para ficar mais fácil para vocês. Aqui tem um vídeo. No Google é a primeira coisa que aparece, tá? Aqui. Aí tem aqui os 7 períodos da alimentação do povo de Deus. Arauto da Verdade. Esse aqui é um canal reformista, tá? Esse daqui, vamos dizer que não é o reformista, mas vamos lá. Esse aqui eu tenho certeza que é, tá? Esse Arauto da Verdade. Agora, olha que coisa bem interessante. Os 7 períodos da alimentação do povo de Deus. Os Adventistas da Reforma. Você clica aqui e você tem um site reformista, se não me falha a memória, do pastor Cristiano, tá? Com quem eu já dialoguei. Então, tá aqui. Esse daqui é um site reformista. Você vai ver aqui os 7 períodos da alimentação do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Adventista do Sétimo Dia nenhum, tem este tema aqui, os 7 períodos da alimentação do povo de Deus. Eles fazem essa abordagem. Adventista não faz isso. Adventista pode até defender a questão da alimentação, mas eles nunca têm... Essa linha de argumentação eu conheço porque eu já conversei muito com reformista. Eu sei o que eu estou falando. Essa linha de argumentação é reformista. Adventista não tem esse tipo de argumentação aqui. Os adventistas que defendem uma alimentação saudável, por exemplo, eu quero repetir, eu não sou nenhum defensor da carne. Eu sou vegetariano de nascença. Eu não faço uso de queijo, não uso açúcar. Então, eu posso dizer que eu tenho propriedade para falar deste assunto, mas os adventistas, quando falam deste assunto, não traçam assim os 7 períodos da alimentação do povo de Deus, culminando com a última geração que vai ver Jesus voltar, que tem que ser... Aí falam do período de Elias, falam do período do maná. Eu conheço essa linha de argumentação porque eu já estudei com eles,
tá? Então, esse título, quando eu vi o título, eu disse, isso aqui é reformista. Pode perguntar a qualquer pastor reformista quais são os períodos da alimentação do povo de Deus, qualquer membro do movimento de reforma, e eles vão te dizer o que eu estou falando. São 7 os períodos da alimentação do povo de Deus. Então você que é reformista e que está me assistindo agora, que disse assim, não, esse vídeo não é do movimento, esse canal não é do movimento de reforma, pare e olhe para mim. Você tem coragem de sustentar que esse canal não é de um reformista? Você tem coragem? Eu garanto que é. Eu garanto que é. Eu sei que é, tá? Aí agora vem os 144 mil. Quem são? Simbólico ou literal? Reformista, eles amam este assunto e eles defendem que é literal. O vídeo vai trabalhar nessa pegada aqui, de que é literal. Tá? Ele vai trabalhar nessa proposta de que os 144 mil não são um número simbólico, são um número literal. A Igreja Adventista, a maioria dos seus teólogos entende que este é um número simbólico. Só que a Igreja Adventista não diz assim, você não pode dizer que é de outro jeito. No movimento de reforma, não, tem que ser literal. Se você disser que é simbólico, você está contra a doutrina deles, tá? Então, não há essa abertura. A Igreja Adventista não tem esse assunto como bater o martelo ali, entendeu? É um assunto que nós entendemos que é simbólico. A ampla maioria dos teólogos adventistas e a igreja, até no comentário bíblico, trata esse assunto como sendo um número simbólico, mas a gente não diz assim, ó, se você disser que é literal, então vamos te remover do rol de membro da igreja, você não vai ser mais adventista. Não, tá? Agora, nós temos estudos sérios sobre esse assunto. Muito bem. Então aqui 144 mil, tal e tal, muito sobre 144 mil. Agora vamos ver mais um estudo aqui. Olha só, movimento de reforma e Adventistas do Sétimo Dia e Adventistas da Promessa. Cabo de guerra entre o movimento de reforma e o movimento e a Igreja Adventista. Esse eu tive que assistir, que eu disse, não, deixa eu ver. Defende a reforma, em detrimento da Igreja Adventista. Então, eu tive que ver, eu disse a vocês, eu não gosto nem de perder tempo com esses conteúdos, mas isso eu vou olhar e eu vou provar, e de fato é uma defesa ao movimento de reforma, tá? Aqui, olha mais. 8 fatos surpreendentes sobre os adventistas do movimento de reforma que você precisa saber. Oh, que coisa. Me diga qual é o adventista do sétimo dia que você conhece, que procura, vou fazer um canal para falar 8 coisas que você precisa saber sobre o movimento de reforma e defender. Me fala aí. Quer ver um outro vídeo aqui? Olha aqui, ó, debate imperdível, adventistas versus reformista. Tem um outro aqui que eu estava... Deixa eu ver aqui, eu estava vendo ele. Não se pode comer carne. Olha só, por que os adventistas do movimento de reforma não batizam quem come carne? Que coisa interessante, não é? A verdade, os adventistas do movimento de reforma, a verdade que não te contaram. Aí eu disse, deve ter alguma coisa aqui que vai só defesa ao movimento de reforma. Só defesa ao movimento de reforma. Então, aí o que eu fiz? Além de eu ter... Aí, assim, o movimento de reforma, eles vão ter... vão falar sobre uma reforma na alimentação, vão falar sobre reforma no vestuário. E isso a gente tem feito aqui no meu canal, você me acompanha, sabe que nós temos conteúdo sobre isso, pastor Michelson também. A Igreja Adventista fala sobre esses assuntos, nós temos o manual da igreja. Pastor, mas tem gente que não vive. Eu também conheço muita gente que não vive no movimento de reforma, tá? Então, por isso que eu digo, eu tenho que sair um pouco dessa visão de ficar olhando para o comportamento e olhar para o texto, olhar para a doutrina, tá certo? Mas aí o que eu fiz? Eu vim aqui e escrevi aqui, olha, reforma. Reforma. Aqui no site, no próprio canal. Você dá um enter e vai estar aqui, ó. Todos os vídeos só que falam sobre reforma, sobre a reforma, quem está certo. Olha só, a verdade sobre os adventistas do movimento de reforma que esconderam de você, só defesa ao movimento de reforma. Só defesa. E é bem interessante porque conta uma história que não... Eu fui olhando aqui o que é contado, do que aconteceu em 1914, e a guerra e tal. Não contam, por exemplo, o que aconteceu com os que originaram o movimento, não é? Logo depois que eles criaram. Não falam absolutamente nada do protocolo de Friedenthal. Logo no início do vídeo diz, nós vamos falar o que não te contaram, os documentos, vamos falar aqui as verdades dos documentos da época e tal. E aí eu fui ver, e cadê? Cadê o protocolo de Friedenthal? Ninguém fala.
do que é esse protocolo de Friedenthal? Então, no surgimento do movimento de reforma, talvez eu vou ter que fazer um vídeo só para explicar essa história do surgimento, mas no surgimento do movimento de reforma, antes de estourar a Primeira Guerra Mundial ali, alguns irmãos disseram que estavam tendo visões de que Jesus iria voltar antes que as ameixas amadurecessem e tal. Foram lá na casa publicadora na Alemanha e disseram, olha, publique isso aqui, a casa publicadora adventista, né? Publique isso aqui. Os irmãos da casa publicadora olharam e disseram, não, a gente não vai publicar isso aqui, nós não temos esse tipo de mensagem, de ficar dizendo que Jesus vai voltar agora. O que aconteceu? Eles ficaram meio revoltadinhos, porque isso, enfim, não foi do jeito que eles esperavam. E aí foi no contexto que surgiu a Primeira Guerra Mundial, 1914, ok? Aconteceu esse problema, e você sabe que durante a guerra os países se fecham. A sede da Igreja Adventista era aqui nos Estados Unidos. Houve a guerra lá na Europa, e durante os anos da guerra, de 1914 a 1919, a igreja não pôde ir lá, os líderes não podiam entrar porque os países estavam em guerra, tá certo? O que aconteceu? Vários irmãos entraram, foram e combateram, guerrearam. Vários irmãos decidiram não guerrear, tá certo? Mas a associação na Alemanha deu suporte, deu apoio e disse, não, vamos estar aqui ao lado, nós vamos combater. Isso foi um posicionamento oficial da igreja? Não, foi um posicionamento oficial ali da União Alemã. Ok, a igreja não podia entrar e não estava sabendo do que estava acontecendo ali. Muito bem. Quando terminou a guerra, aqueles que estavam, né, que tinham feito as predições, enfim, e que não tinham sido aceitos, né, nas suas ideias, o que eles fizeram? Disseram, a igreja apostatou, porque membros foram para a guerra e a igreja se posicionou de maneira favorável e mandando seus membros irem para a guerra. Eu estou falando de maneira resumida, eu posso detalhar isso com os documentos, tá? Para vocês depois. E o que aconteceu? Eles então, usando desse pretexto de que alguns adventistas tinham ido para a guerra, a igreja adventista apostatou, foi para a guerra e etc e tal. Mas aí é dentro desse contexto que em 1919, na cidade de Friedenthal, a cúpula da igreja adventista de forma mundial, a organização oficial da igreja foi até a Alemanha. Eles foram até lá e sentaram para conversar com esses dissidentes. E eles dizem, nós fomos expulsos da igreja, a minoria que foi expulsa da igreja. Não, eu tenho o protocolo de Friedenthal e você pode ler também esse protocolo de Friedenthal, onde os pastores que estavam lá, os líderes da igreja adventista, disseram, irmãos, não nos separemos. Ele ainda chega a dizer assim, vamos fazer como Ruth, o teu Deus é o meu Deus, o meu povo, o teu povo é o meu povo, não vamos nos separar. Por que isso? A igreja tomou medidas, dissolveu a União Alemã pela decisão equivocada que eles tomaram durante a guerra, retirou o presidente, tirou todo mundo. Olha que coisa interessante, isso eles escondem. Mas a igreja tomou medidas, porque a igreja não podia entrar lá, a organização oficial não podia, estava em guerra. Mas quando eles foram, eles dissolveram a União Alemã, retiraram o presidente, disciplinaram ele, sabe? Tiraram da função ali e conversaram com aqueles dissidentes dizendo, olha, não vamos nos separar. E do Eschler, um dos líderes, disseram, não temos nada contra vocês, mas não podemos permanecer juntos. Se separaram. E depois dizem que nós os expulsamos. Está tudo isso documentado no protocolo de Friedenthal, tanto pelo movimento de reforma como pela Igreja Adventista. Então, isso está documentado. Em 1919, então, eles resolveram se separar. Mesmo a Igreja Adventista tendo feito isso, falado, olha, não vamos nos separar, para que isso? Mas é que eles já estavam com aquelas ideias de antes e agora resolveram. Bom, esse do Eschler enlouqueceu, pouco tempo depois, ele saiu do próprio movimento que ele fundou, o movimento de reforma, fundou outro movimento, ele ficou maluco. E, curiosamente, deixa eu contar um negócio aqui para vocês, coisa rápida. Na Romênia, durante a Segunda Guerra Mundial, eu tenho este documento também, o movimento de reforma, para não perder os seus prédios, para não perder o seu patrimônio, eles fizeram um documento para o governo romeno, dizendo o seguinte, os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma,
prestam serviço militar de qualquer maneira. Eles tiveram que fazer essa declaração dizendo que eles prestavam serviço militar para não perder os seus prédios. Eles se separaram da Igreja Adventista dizendo que foi por esse motivo, mas na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, pouco tempo depois, teve a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial eles fizeram a mesma coisa. A diferença é que a Igreja Adventista foi lá e dissolveu a União Alemã, retirou o presidente, vocês erraram e ponto. Pergunta para um reformista quando foi que o presidente lá da Romênia, o presidente da Igreja Adventista, do presidente do movimento de reforma na Romênia, secretário, quando eles foram disciplinados, quando eles foram removidos do cargo. Pergunta. Não foram. Cometeram o mesmo erro. Tá? Então o que acontece? O Carl Spangnoble se tornou nazista, o irmão dele veio para os Estados Unidos, morreu cuidando de um bar. Eu tenho a lápide, a sepultura, a foto da sepultura do Heinz Spangnoble lá no campo de concentração nazista. Ele matou matou pessoas no campo de concentração, foi preso pelos russos e foi morto, foi executado, e eu tenho a lápide dele lá. Aquele que fundou o movimento de reforma, dizendo que saiu da Igreja Adventista para fundar um movimento de reforma porque os adventistas do sétimo dia tinham ido para a guerra. E ele se tornou nazista e foi para a guerra. Então, eu volto a afirmar para vocês, você quer falar do modus operandi, quer falar da história do movimento, tem que falar a verdade. Eu vi esse vídeo aqui, não tem muito de verdade, não. Assim, contam o lado deles, né? E por isso que eu sei que é de reformista, porque conta só um lado da história, não conta a verdade toda, tá certo? Então esse vídeo aqui, a verdade sobre os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma que esconderam de você. Eu contei algumas coisas aqui que esconderam de você, inclusive reformista. A possível união da Igreja Adventista com o movimento de reforma e suas conjecturas. Então, tudo isso aqui, olha, é sobre movimento de reforma. É sobre movimento de reforma. Qual delas falou a verdade sobre 144 mil selados? A pregadora adventista ou a reformista? Então, quer dizer, adventista não está preocupado em fazer esse tipo de conteúdo, em ficar defendendo o movimento de reforma, em ficar mostrando que o movimento de reforma está certo e só atacando a Igreja Adventista. Então, quando eu vi o conteúdo desse canal, é só de ataque à Igreja Adventista e de uma defesa, às vezes velada, às vezes extremamente explícita, do movimento de reforma. Então, assim, você que veio aqui comentar e dizer, olha, você foi injusto, esse canal não é do movimento de reforma. Esse canal não é um canal oficial da Igreja da Reforma. Mas esse canal pertence a um reformista? Sim. Se você que é reformista tem dúvidas sobre isso, entra no canal e dá uma olhada. Depois você pode fazer uma busca e dizer assim, olha, quem é um adventista que fala, que conhece bem isso aqui? Eu conheço porque eu estudei com o movimento de reforma, mas eu sei que os adventistas, assim, não estão ligando para o que o movimento de reforma faz ou deixa de fazer. Agora, eu tenho uma proposta aqui, o pastor Michelson fez esse desafio e eu quero fazer também. Se a pessoa, dona desse canal, é uma adventista, mostra a cara. Vem a público e diz assim, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou dono desse canal, eu vou ter o prazer de dizer assim, você pertenceu ao movimento de reforma ou está quase lá, tá? Não é um canal de um adventista, esse é canal de um reformista, ponto. Agora, o que a Igreja da Reforma vai fazer com esse reformista que anda distribuindo esse tipo de conteúdo? Porque assim, você pode pegar o meu canal Fala Sério Pastor, o canal do pastor Michel, a gente não tem uma playlist de ataques à Igreja da Reforma. A gente não tem um monte de vídeo de ataques. Eu posso ter feito um vídeo ou outro aqui, esporadicamente, falando sobre o movimento. Mas não é esse o meu foco. Esse canal é exclusivo para defender a reforma e malhar a Igreja Adventista, falar mal da Igreja Adventista, entendeu? Então, assim, você que me assiste, que veio fazer comentários, esse não foi justo. Foi justo, sim. É um canal de um reformista? Sim. Tá certo? Agora, o desafio tá aí. Se é de um adventista, então é muito fácil. Ele vem aqui no público e diz, esse canal é meu, eu sou adventista e sou eu dono do canal. Sou eu dono do canal. Eu não teria dificuldade nenhuma em fazer um novo vídeo analisando este adventista, não é? Porque para produzir esse tipo de conteúdo aqui, ele não é adventista, tá? Não é. Então, mais uma vez eu queria que os nossos irmãos reformistas que acompanham não se sintam ofendidos, mas assim, alguns disseram assim, acho que é muito injusto, pastor, se eu colocar o nome do movimento de reforma, e isso mancha, bom, se mancha
a preocupação deve estar em conversar com a pessoa que produz isso aqui, parar, dizer, olha, para, porque você está atacando a igreja adventista, tá certo? Você está produzindo conteúdo, colocando a reforma lá em cima e atacando a igreja adventista, sempre que os títulos sempre sensacionalistas, falando mal da igreja adventista. Então, se não quer que a gente dê resposta, se não quer que a gente faça uma análise do conteúdo, é só chegar e dizer, olha, isso aqui é um adventista realmente. Mas você sabe que esse conteúdo é de um reformista. Então, o nosso objetivo aqui não é ficar falando de igreja A ou igreja B. Tá? O nosso canal tem tido a marca de trabalhar sempre aspectos doutrinários. Mas se o indivíduo vem com mentiras, se passando por adventista, para falar mal da nossa igreja, vai ter resposta. E é claro que eu vou dar nome aos bois. Tá? Eu não posso simplesmente dizer, isso aqui é um canal de uma pessoa que eu não vou dizer qual é a igreja, mas ele está falando mal da igreja. Não, ele é reformista. E ponto. Ah, mas pastor, você não tem amigos na reforma? Eu tenho. Eu os considero. Eu tenho uma amizade, não tenho problema nenhum com eles. Mas eu não posso admitir que o indivíduo fique mentindo, usando das armas do dragão, se passando por adventistas para atacar a igreja adventista de forma velada para enganar os irmãos. Isso eu não vou permitir. Então eu vou mostrar. Entendeu? A igreja da reforma, nós vamos fazer aqui como é que fala? Vamos fazer um vídeo resposta. Aproveita e faz análise desses vídeos que eu mostrei aqui. Se vão fazer uma resposta, agora é bom que se faça uma resposta honesta. Porque está claro que esse material aqui é de reformista. Está claro. Tá? Então, é isso. Tá? Para aqueles que tinham dúvida, está aí. Está provado. É sim um canal reformista que tem por único objetivo atacar a igreja adventista. Tá certo? Deus abençoe. Espero que esse esclarecimento tenha ajudado você.